E aí, galera, beleza? Mais uma aulinha então de sistema de blocos, agora com atrito também. Então, segunda parte, exercícios 2. E você vai ficando o top das galáxias nessa matéria, hein? Então, vamos lá. O treinamento é muito importante. Vamos junto. Pessoal, então, exercício número 1. Dois blocos A e B, de massas 8 e 2 kg, respectivamente, estão dispostos sobre uma superfície horizontal, como mostra a figura. Nunca assustem por causa de uma figura. Às vezes é um exercício que você nunca viu, diferente, né? Vamos com calma. Sabendo-se que o coeficiente de atrito entre o bloco A e a superfície vale 0,2 e que não existe atrito entre os blocos, determine a força exercida pela parede PQ, veja bem, do bloco A sobre o bloco B, quando sobre A se aplica uma força de 100 newtons. Muito bem, então eu quero a força que o bloco A exerce no bloco B, essa força que é a parede PQ. Então veja que vai ser uma força horizontal. Ô, gente, por mais diferente que apresentar um desenho, o processo de resolução é aquele de sempre. Separa as caixinhas, então eu coloquei aqui caixinha A, que tem um formato diferente, com a caixinha B, e vamos começar a marcar as forças. Ó, no corpo A tem F, né, que você aplica, valendo 100 newtons. E aí, quando você empurra o corpo A, essa parede aqui, ó, exerce uma força no corpo B. Eu chamei de FAB. Existe também no corpo B, pessoal, o peso para baixo e existe a força que o chão aqui, que é a superfície de A, exerce em B para cima. Como não vou usar essa parte do sistema, então eu nem marquei essas forças. O que a gente precisa marcar? A força que o corpo A exerce em B, nessa força horizontal, e a reação. Toda ação existe a reação, então em sentido contrário, empurrando A. E agora, pessoal, existe atrito, né? Não existe atrito entre eles, mas existe atrito aqui no corpo A. Se o corpo A está se movendo para a direita, ele recebe um atrito cinético, né? Então contrário ao movimento. Pessoal, com relação às forças, de boaça, né? Bom, a aceleração do sistema para a sua direita, né? Todo o sistema se move aqui na direção e sentido da força F. E eu calculei aqui para facilitar a força de atrito no corpo A. Vamos ver rapidinho aqui, ó, como é que calculo o atrito? É o coeficiente de atrito vezes a normal. Agora, pessoal, qual normal que você vai usar? Reparem que a normal do corpo A é a força que o corpo A pressiona o chão aqui embaixo. Veja esse desenho inicial. Como B está em cima de A, a força aqui embaixo que o corpo A está pressionando o chão acaba coincidindo com o peso de todo o sistema, como se aqui fosse o quê, gente? Um corpo só. Então, a normal de A aqui vai ser, na verdade, o peso de A mais a força que B faz em A para baixo, que coincide com o peso dele. Conclusão, a normal de A é igual ao peso dos dois juntos. Então, colocando aqui os valores, ó, o coeficiente de atrito vale 0,2 e veja que a soma das massas dá 10. Ó. Se a soma das massas dá 10, a normal total vale 100 e, portanto, 20 newtons. Massa, né? Então, esse é o atrito cinético que o corpo A recebe. Vamos montar as equações de sempre. Então, vamos lá. Corpo A. Como é que faz aqui a equação do corpo A? Então, seria, veja, F que produz movimento. Então, você tem que colocar F menos as forças que estão opostas, que nesse caso são duas. Menos FBA, menos atrito. Isso é massa de A vezes A. Corpo B. Corpo B só tem FAB, ó, na direção e sentido do movimento, não tem nada contrário. Isso é igual a massa de B vezes A. Qual é o processo de resolução? Soma as equações, veja que o menos FBA com mais FBA desaparece, vai ficar F menos atrito é igual à soma das massas vezes a aceleração. Coloca aqui os valores. Ó. Quem é F? Vale 100. O atrito eu já calculei separado, valendo 20. A soma das massas, 10 vezes A. Aceleração, então, é igual a 8. Eu imagino que muitos conseguem fazer o cálculo da aceleração até meio direto, né? F menos o atrito aqui embaixo, massa do conjunto vezes A. Mas é importante que vocês aprendam esse sistema. Separa primeiro, vai com calma. Você tem mais possibilidades aqui de resolução. Por exemplo, nesse problema, ele não quer aceleração. Ele quer a força que A faz em B. Ó. Essa força que a parede vertical exerce em B, que é uma normal, né? Uma espécie de normal. Bom, você vai substituir em qual equação? Pega a aceleração, você pode substituir na de cima ou na de baixo. Eu vou substituir na de baixo, que está mais fácil. FAB igual a massa de B, que vale 2,
vezes a aceleração que nós encontramos, que é 8. Portanto, 2 vezes 8, 16 newtons. Essa é a força que A faz em B, ou B faz em A, né? Resposta aqui, letra A. Legal, né, pessoal? Então, tá vendo? É um desenho diferente, mas não é por isso que o exercício vai ser difícil. Vamos fazer mais um. Agora, exercício 2, muito famoso, um bloco sobre o outro, sobre uma superfície sem atrito, há um bloco de massa 4 kg, sobre o qual está apoiado um bloco menor de massa M2, 1 kg. Uma corda puxa o bloco menor com uma força F de 10 newtons, como mostrado na figura abaixo. E observa-se que nessa situação, os dois blocos movem-se juntos. Olha que interessante. Agora, pessoal, você não está puxando o bloco 1, veja. Você está puxando o bloco 2. Agora, se você puxa o 2 e o 1 acompanha, o que você acha que tem entre eles que fez o bloco 1 se mover para a direita? Só pode ser o atrito entre eles. Ó. Se não tivesse atrito entre 2 e 1, você ia puxar o 2, o 1 ia ficar quietinho aqui. Se o 1 sai do lugar e se move para a direita, ele está recebendo uma força para a direita. Tranquilo? É a pergunta. Ó, qual é a força de atrito existente entre as superfícies dos blocos? O que você vai fazer para resolver qualquer exercício de bloco, pessoal? Separa as caixinhas. Vamos marcar as forças. F, que ele já deu, né? Alguém puxando. Então, aquilo que eu expliquei para vocês, muitas pessoas têm dificuldade de marcar o atrito entre blocos. O pessoal faz esse raciocínio. Para onde que o corpo 1 vai? Ué, o corpo 1 vai acompanhar o 2. Ué, então o corpo 1 precisa de uma força para a direita. Olha, mas não tem tração, não tem outra força que a não ser o atrito. Então, o atrito que ele recebe tem que ser para a direita. Ó. O corpo 2, né, que está arrastando sobre o corpo 1, aliás, não está arrastando, né, não tem deslizamento, né, é uma tendência de escorregamento. Então, na hora que você puxa o 2, a superfície do 2 aqui, as rugosidades do 2, empurra o 1 para a direita e a toda a ação tem a reação. As rugosidades do corpo 1 empurra o corpo 2 para a esquerda. Então, como eu disse, sem sofrer deslizamento, né? Como diz o enunciado. Então, esse atrito aqui é um atrito o quê, pessoal? Estático. Tranquilo? Veja, não tem atrito aqui embaixo. Ó. Se tivesse atrito aqui embaixo, a gente ia colocar um atrito para a esquerda aqui, né? Que seria mais uma dificuldade para o movimento do 1. Não tem necessidade da gente marcar o peso, é normal. Vamos agora montar a equação do sistema. Ó. Como é que fica aqui a equação do corpo 2? Comecei por ele. Como o movimento é para a direita, então vai ficar F menos a força de atrito, massa do corpo 2, vezes a aceleração. E o corpo 1, olha aqui o que faz ele mover. Ó. Olha o que provoca a aceleração no corpo 1. A força de atrito, ó, que é massa de 1 vezes a aceleração. Então é um exercício muito famoso. Tenta fazer isso na sua casa. Pega um caderno e coloca um corpo em cima do livro ou em cima do caderno. Puxa o de cima. Aí você vai perceber que, dependendo do jeito que você puxa, o de baixo vem junto. O que fez o de baixo acompanhar? A força de atrito. Né? Quando você soma as duas equações, o menos atrito com mais atrito cancela, ó, sobrou F, massa do conjunto vezes A. Eu imagino que essa equação é fácil de vocês entenderem de cara. Ó, F é o que faz a galera se mover. Né? Como não tem atrito aqui embaixo, F é a massa dos 2 vezes A. Achei. F é 10, a soma das massas aqui vale 5, achei a aceleração. Agora, pega a aceleração, a pergunta do exercício é a força de atrito entre as superfícies. Eu posso usar a equação do corpo 1 que está mais fácil. Como aqui não cabe, eu escrevi aqui em cima. Ó, força de atrito, massa do corpo 1, está aqui, vezes a aceleração. Qual é a massa do corpo 1? 4. A aceleração que nós encontramos 2, 8 newtons. Está aí a força de atrito. E veja, pessoal, se ele falasse que é uma situação de iminência de escorregamento, para a situação de iminência, aí a força de atrito é estático máxima. Aí você poderia usar μ estático vezes a normal. Nesse exercício, nem o coeficiente ele não deu, tá vendo? Então aqui é apenas um atrito estático, não necessariamente é o máximo, e nós descobrimos o valor dele por aqui, ó, 8 newtons. Resposta letra E. Legal, pessoal? Massa, né? Vamos fazer mais um. Olha o exercício 3. Muita gente não gosta de exercício assim porque as respostas são letras, então você tem que aprender a ajeitar a resposta. Mas olha a situação, você empurra o corpo P e ele aqui, pessoal, não escorrega. Ó.
Se você fizer isso, pega um livro e coloque contra a parede da sua casa, exercendo uma força desse jeito aqui, ó. Você vai notar que, dependendo da força que você faz, esse livro cai. Então, tem que ter um valor mínimo de força para ele não cair. O que você acha que não deixa esse livro cair? Veja, tem o peso dele para baixo. Então, tem que aparecer uma força para cima que não deixa ele cair. E essa força só pode ser a força de atrito, que aparece porque você vai pressionar o livro contra a parede. Legal? Vamos ler o enunciado. Sejam os blocos P e Q de massas e' e E', respectivamente, ilustrados na figura a seguir. O coeficiente de atrito estático é μ. Entretanto, não existe atrito entre o bloco Q e a superfície A. Considere G a aceleração da gravidade. A expressão que representa o menor valor do módulo da força F para que o bloco P não caia. Muito bem. Então, tá vendo? O menor valor da força para ele não cair. Vamos separar as caixinhas. Tchan, caixinha separada. Marca as forças. Vamos começar aqui por F, que já está no desenho. Agora, pessoal, quando você empurra aqui com a força F, o corpo P empurra o corpo Q para a direita. A gente poderia chamar aqui, igual eu chamei no outro exercício, de FPQ, né? Força que P faz em Q. Mas eu estou chamando de normal para facilitar a sua interpretação. A força que P faz em Q é uma força perpendicular na superfície, então ela é uma força normal. E toda ação existe a reação, então o corpo Q também faz em P. E aí no corpo Q aqui da direita, nós temos o peso é normal, e como ele está apoiado na superfície horizontal, essas forças se equilibram. Muito bem, mas e o peso aqui, ó? O peso do corpo P, quem equilibra? Por que ele não cai? Graças a essa normal, essa compressão, vai surgir a força de atrito, ó, que não deixa o corpo cair. Então, o que nós vamos ter que fazer matematicamente para deixar esse corpo P no ar, né? Por que ele não escorrega aqui? Então, se ele não escorrega, eu tenho que mostrar que esse atrito que ele vai receber entre essas paredes vai equilibrar o peso dele. Então, é assim que você começa a resolução. A força de atrito que o corpo P, lembra que o atrito é contrário à tendência de escorregamento, então o corpo P não tende a escorregar para baixo? Então, ele tem um atrito para cima, tá vendo? Claro que precisa dessa força F para gerar normal, para ter um atrito mínimo, né? Se você diminuir essa força, esse corpo começa a escorregar. Então, a força de atrito é igual ao peso. Vamos continuar aqui. Atrito é o quê? μ vezes a normal, que é igual massa vezes gravidade. A massa do corpo P, que ele chama de eminho, ó, é o M minúsculo. E essa normal, pessoal, é a força trocada aqui paralela, aliás, perpendicular, né, à superfície, que você poderia ter chamado de FPQ ou FQP, né? Mas eu já chamei de normal aqui para ficar mais fácil, tá? Muito bem. Vamos isolar a normal, que eu vou precisar dela. Isolando a normal, mg dividido por μ. Muito bem. Agora, pessoal, olha esse objeto aqui, ó. Para esse objeto, vocês concordam que a força N é a força resultante? A força N é a força resultante que promove a aceleração para a direita. Então, eu escrevi que N é a massa de Q vezes a aceleração, força resultante. Mas a massa de Q é M maiúsculo, ó, M maiúsculo. E a normal é M vezes G sobre μ, tirei daqui, ó. Olha como é que o exercício é mais difícil, você tem que perceber essas substituições. Então, agora eu vou isolar a aceleração, ó. Isolando a aceleração, eu passo o M dividindo. Fica M vezes G dividido por μ vezes E'. Legal? E, finalmente, vamos lá. Se eu pegar todo o sistema agora, vamos pegar todo o sistema, eu não fiz separado agora, vamos ver se está dando para acompanhar. Se eu pegar todo o sistema, F é a massa dos dois vezes a aceleração. Veja, se eu pegar a equação do corpo P, não é F menos N igual a massa de P vezes a aceleração? A equação do corpo Q, nós já usamos aqui, né? M igual a massa dele vezes a aceleração. Hora que soma essas duas equações, sobra F. Mas dá para ver aqui, né? Ó, F é a massa dos dois vezes a aceleração. Então, finalmente, massa dos dois é mais M vezes a aceleração que nós encontramos anteriormente. Ó. Pronto, pessoal, já dá para ver a resposta lá. Ó. Resposta letra B de bola. Só está invertida aqui, ó, mg dividido por E', ó, tá aqui.
que multiplica a soma das massas, está aqui. Legal? Olha que exercício bonito, exercício um pouco mais difícil. E agora sim, pessoal, o exercício 4 é o exercício desafio, né? É o exercício aí, ó, para separar os meninos dos homens, as meninas das mulheres. Se você compreender um exercício dessa magnitude, pronto, você está entendendo como marca as forças, como fazer o cálculo. Vamos fazer aqui, vamos lá. Ao montar o experimento abaixo no laboratório de física, observa-se que o bloco A, de massa 3 kg, cai com aceleração de 2,4. Então veja, o corpo A está descendo acelerado, o corpo B também, né, descendo a rampa, consequentemente o corpo C está subindo. Ele te deu a constante elástica da mola, 1240, e a mola está distendida de 2 centímetros. O coeficiente de atrito entre o bloco B e o plano, 0,4. Beleza, tem atrito então. Pergunta, qual é a massa do corpo B? Pessoal, como que a gente começa a fazer um exercício desse? Por mais blocos que tenho aqui, é marcar as forças. Vamos lá, corpo A, vai falando aí. Peso, tração, chamei de T1. É o mesmo fio no corpo B, então tração T1. O corpo B, pessoal, tem o peso dele aqui para baixo, ó, que eu já coloquei PX. Qualquer dificuldade que você tenha ainda sobre a decomposição do peso, aparece aí, assistam os vídeos anteriores sobre o plano inclinado, né? Apareçam aí nos plantões de dúvidas, né? Perguntas sobre isso. Eu já coloquei aqui o PX direto, tudo bem? A parte do peso projetado aqui ao longo da rampa. Aqui nós temos um outro fio, T2. E como o bloco se desloca para baixo, o atrito cinético para cima. Olha o tanto de encrenca aqui no corpo B, né? E tem a normal aqui nessa direção e o PY em sentido contrário. Agora, pessoal, eu coloquei a mola separada para vocês entenderem o que vai acontecer com a mola. Nessa pontinha da mola aqui, ela é puxada para cima. É o mesmo fio, é a mesma tração T2. Aqui seria um outro fio, né? Seria um T3, por exemplo. Mas por que eu chamo também de T2? Por que essa força tem mesma intensidade dessa? Toda vez que fala que a mola é ideal, ó, mola ideal tem massa desprezível. Se a massa é desprezível, pessoal, a força resultante sobre ela é zero. Massa vezes aceleração. Se a massa é desprezível, a força resultante é zero. Então, se eu chamar aqui de T2, para que a força resultante é zero, lembra que o peso dela também é desprezado, né? Então, essa força para baixo também é T2. Então, o que vocês têm que imaginar? A força T2, que são esses fios, né, ligados à mola, é a força que vai deformar a mola. Pensa, você pega nas extremidades da mola e puxa ela, aumentando o seu comprimento. Essa força que você faz, T2, é que vai deformar a mola, ou seja, essa força que vai ser a força elástica. E tanto faz o lado que você usa. É o mesmo valor. Então, por isso que eu não marquei força aqui. Eu já venho aqui direto, ó, T2, passei pela mola ideal, já vou lá no corpo C e marco T2. E o corpo C tem o peso dele. Tranquilaço? Inclusive, pessoal, olha que interessante. O exercício deu o K e deu a deformação da mola. Então, como essa força T2 é a força responsável para deformar a mola, ela é a força elástica, então T2 é igual a Kx. Eu já posso fazer aqui a conta de T2. A constante é 1240 e o x é 2 centímetros. 2 centímetros, 0,02 metros. Tá aí, ó. Já achei a força T2. Eu já sei quanto que é o valor dessa aqui, ó. Bom, pessoal, então vamos fazer o seguinte. Eu vou mudar de tela para a gente fazer o restante. A aceleração aqui é para baixo. Para a gente achar a massa de B, veja, eu vou trabalhar com o corpo B. Eu já achei o valor de T2, né? Eu já tenho a aceleração. Vamos mudar de tela. Ó, esses são os dados que tem lá no enunciado. Eu tenho a massa de A, eu tenho a aceleração do conjunto, tenho o coeficiente de atrito e já achei T2. Com esses dados, eu consigo achar T1. Ó. Eu já tenho o peso, tenho a aceleração. Então, quando a gente isola o corpo A, peso de A, aceleração é para baixo, hein? Então o peso é maior. Peso de A menos T1, massa de A vezes aceleração. Então o peso é 30, a massa é 3, menos T1, massa vezes aceleração. Então, que beleza, achei T1. Já estou descobrindo as forças separadamente. Como que eu calculo Px? Eu não tenho a massa de B, então vamos ficar aqui em função da massa de B. O Px é o peso de B vezes o seno do ângulo, seno de 37. Então, o Px é a massa de B
vezes 10 da gravidade, lembra que peso é mg, e o seno de 37 foi dado lá 0,6. Então, o Px de B é equivalente a 6 vezes a massa de B. Pessoal, tranquilo? Então, lembra que o Px é P seno, né? Como que a gente acha o atrito? Esse atrito aqui. μ vezes a normal. Mas lembrem que a normal é igual a PY. Legal. E PY é P cosseno. Por isso que eu disse, hein? Se não lembrar lá do plano inclinado, volta lá e dá uma estudadinha. Então, o PY, P cosseno. Muito bem. Então, vai ficar o coeficiente de atrito, que é 0,4. O peso, que é massa vezes gravidade, gravidade 10. E o cosseno, 0,8. Fazendo essa continha aqui, dá 3,2 mb. Eu fiz isso separado para facilitar, porque senão vai ficar muito grande. Vamos montar a equação do corpo B? Me ajuda aí. Quem está a favor da aceleração, você soma. Ó. Quem está contrário à aceleração, você subtrai. Então, vai ficar T1 mais o Px de B, menos T2, menos o atrito, massa vezes aceleração. Ó, T1, 22,8. Mais o Px, 6 mb, menos o T2, menos 24,8, menos o atrito, 3,2 mb, tá vendo? Tudo separado. Isso é igual a massa de B vezes aceleração. Aí, gente, agora é só resolver, só tem a massa de B. Né? Ajeitando aqui a resposta, ó, vai sobrar 0,4 mb, passando tudo para o lado de cá, isso é igual a 2 passando para o lado de lá. Ou seja, a massa de B, 5 kg. Legal demais, né? Tá vendo? Se você conseguiu compreender, tenta fazer de novo. É um excelente treino. Aqui tem de tudo da aplicação das leis de Newton. Força elástica, atrito, plano inclinado, tá? Se você compreendeu, você está ficando bom no assunto. Legal? Então, um abração para vocês, pessoal. Bons estudos!